Uma palavra abençoada para você, que está em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, queridos, está escrito assim, ó. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Amém, meus queridos? Olha que forte essa palavra. Deus, ele separou um povo, tirou um povo da terra do Egito, abriu o mar vermelho para esse povo passar seco, fez milagres, maravilhas pelo deserto através desse povo, em que uma nuvem, uma coluna de nuvens, estava todos os dias sobre esse povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas, que todos os dias essa nuvem estava sobre eles para que o sol não molestasse eles. Existia uma coluna de fogo todas as noites para esquentar eles no frio do deserto e também para direcioná-los. Existia uma rocha, queridos, que seguia eles. E essa rocha, ela levava água, ele deu água. E essa rocha era Cristo, como está escrito. A palavra de Deus diz que as roupas cresciam no corpo. Não existia um doente, amados. Se você parar para pensar que tinham velhos, idosos, gestantes, crianças, muitas pessoas estavam... nessas 2 milhões de pessoas, e não existia um gripado, não existia um doente, não existia um enfermo, meus amados. Olha que interessante, Deus fez maravilhas. Deus derrubou as muralhas de Jericó através de Josué. Deus venceu os gigantes, os nefilins, aqueles homens de um pouco mais de 3 metros de altura, alguns tinham 6 dedos em cada uma das mãos, poderosos, gigantes. Deus venceu esse povo, deu a vitória a esse povo, o povo dele, Israel. Israel significa o povo de Deus. Amém, queridos? Aí Deus colocou eles na terra prometida, a terra que eles não tinham força, eles não tinham direitos, eles não tinham como conquistar aquela terra por eles mesmos, porque eles eram ex-escravos, não eram pessoas preparadas, não eram guerreiros, não eram pessoas versadas na arte da guerra. Pelo contrário, eles acabaram de vir da escravidão do Egito. Vieram caminhando pelo deserto, meus amados. E Deus colocou eles, como Ele prometeu, na terra prometida. E Deus colocou uma ordem que eles teriam que... Ele dividiu as tribos, eram 12 tribos de Israel. 11 tribos, queridos, tiveram a sua herança. E uma tribo, os levitas, não tiveram herança. Mas a herança dos levitas era o Senhor. Os levitas, eles se consagrariam e consagrariam todo o povo de Israel. Amém, amados? Então Deus, ele deu uma direção diferente para o povo de Israel. Deus, eu sou o teu Deus, o teu Senhor, eu que guio, eu que venço as suas batalhas. O Senhor era chamado muitas vezes de Senhor da guerra, Senhor dos exércitos de Israel, porque ele vencia batalhas extraordinárias, um povo que não tinha nada para vencer, mas quem vencia não era o povo, era o Deus desse povo, o único e verdadeiro Deus. Amém, queridos? E quando essas terras estavam ali distribuídas, todos morando nas suas tendas, todos ali felizes, Deus colocou juízes, ou seja, pessoas que se consagravam e julgavam a Israel. Como que eles julgavam? Eles sempre lembravam qual é a palavra de Deus para o povo de Israel. Eles sempre diziam: olha, você está certo nisso, você está certo nisso, mas a palavra de Deus diz isso. Então nós vamos exercer a palavra de Deus. Então o líder de Israel, ele era um juiz, era um sacerdote juiz. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, o último juiz de Israel, chamava-se Samuel, um grande homem de Deus que toda a nação de Israel amava muito ele. Falava: olha, que homem de Deus que você é, Samuel.
Que bênção! O Samuel ia lá de Dan até Berseba, percorria, né, todas as cidades, visitava o povo, orientava, ensinava o povo na palavra de Deus, fortalecia o povo na fé. E é o que hoje os pastores precisam fazer, levar o povo a depender de Deus, a acreditar em Deus. Todos os dias em que Samuel foi o juiz de Israel, Israel teve uma paz tremenda, não se incomodava com inimigos, tudo indo às mil maravilhas, foi uma bênção. Aí entra na história que nós começamos a ler. Samuel, já ficando velho, ele constituiu seus filhos para serem juízes em Israel. Mas os filhos de Samuel, eles não tinham o mesmo temor que Samuel. Eles não amavam a Deus da mesma maneira que Samuel. Lembra que antes Samuel, o juiz, era o profeta Eli. Eli também tinha 2 filhos, que eram o Hofni e o Finéias, que eram filhos de Belial. Mesmo sendo filhos do grande profeta, o Eli, eles não temiam a Deus. E Deus os castigou, matou eles numa investida contra os filisteus mataram. O pai, quando recebeu a notícia que não só os filhos foram mortos na batalha, mas também a Arca da Aliança, que representava a glória, a presença de Deus em Israel, que representava aquela Arca da Aliança, o Senhor Jesus Cristo, tinha sido levado pelos filisteus, pelo povo inimigo, levada a arca como um despojo de guerra. Eli, quando ouviu essa notícia, ele caiu para trás, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. E ali começou o juiz, né, o tempo do juízo do profeta Samuel, que foi um grande juiz, por muitos anos levou o povo a buscar Deus, e o povo buscou a Deus e viu a glória de Deus. Só que quando ele levantou seus filhos, porque a idade dele já tinha chego, quando ele, olha, agora meus filhos vão ser juízes em meu lugar. O povo, vendo que os filhos não pensavam como ele, não agiam como ele, não acreditavam como ele, o que o povo fez? Olha lá o que eles fizeram, eles marcaram uma reunião, versículo 4. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram, todos os líderes, e vieram a Samuel a Ramá antes que ele morresse. Eles disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então ali quando os juízes chegaram, quando os anciãos chegaram diante de Samuel, todos eles, os líderes, olha Samuel, é o seguinte: nós amamos você, tá bom? Isso fique bem claro. Você é um homem de Deus, nós sabemos que Deus é contigo, mas nós não queremos teus filhos reinando sobre nós. Constitui-nos, pois, agora um rei para que vá diante de nós, que guerreie as nossas guerras, que nos abençoe, como tem todas as nações. E isso desagradou muito a Samuel. Talvez você possa pensar assim, mas é claro, pastor, porque Samuel estava querendo preparar algo para os seus filhos, e ele foi frustrado no seu plano. O interesse de Samuel ali não era o povo de Israel. O interesse de Samuel era um interesse egoísta. Ele só estava querendo abençoar seus filhos que nem temiam a Deus como ele temia. É assim que muitas pessoas pensaram. Não, eu sei que Samuel é um homem de Deus, mas eu não concordo com essa liderança que está sendo colocada na minha vida. Eu não concordo com essa liderança. Queridos, lembra que com Eli, o que Deus fez? Deus avisou Eli, deu tempo para ele se consertar, ele não se consertou. Deus exerceu o juízo, matou os pecadores e colocou em Israel um líder, no caso um juiz, Samuel, que era um grande homem de Deus, um homem que temia muito a Deus. Só que agora, de novo, diante dessas circunstâncias, em vez do povo fazer como fez no passado, continuar acreditando em Deus, continuar dependendo de Deus, eles rejeitaram o senhorio de Deus. A Bíblia fala que não existe autoridade que não venha de Deus. Pastor, o senhor deve estar brincando, pastor. A gente vê as autoridades, os governantes, o que eles têm feito hoje em dia, quantos escândalos de corrupção. E o senhor está dizendo que foi Deus que colocou? Não é eu que estou dizendo, meus amados. É o próprio Deus que está dizendo. Deus, ele colocou Nabucodonosor, um rei idólatra, um rei terrível, sanguinário. E fez com que Daniel tivesse lá diante o Sadraque, o Mesaque e Abednego, que eram o Ananias, o Misael e o Azarias. Eles estiveram lá e serviram esse rei, honraram esse rei. A única coisa que esses homens não fizeram foi pecar.
Aquilo que era pecado, eles escolheram não seguir o rei e continuar obedecendo a Deus. Se eles não honrassem o rei naquilo que eles deviam honrar, eles também não obedeceriam a Deus. Vocês estão me entendendo, amados? Deus enviou esses 4 jovens, até o missionário Veiga e a missionária Marlene ministraram um pouco sobre isso ontem aqui no programa. Ele enviou esses jovens para que Deus fosse glorificado através da vida desses jovens. Não foram eles que quiseram ir para a Babilônia como escravos, eles foram levados por Deus. Amém, meus amados? E lá eles glorificariam a Deus. E eles glorificaram. Como que eles glorificaram a Deus? Honrando e acreditando em Deus. Como é que você, meu amado, como é que nós vamos agradar a Deus? Acreditando, honrando. É dependendo. Porque quem depende é porque acredita. Quem não depende é porque não acredita. Como é que eu vou honrar a Deus? Dependendo, acreditando nele. Sem fé, está escrito, é impossível agradar a Deus. Amém, amados? Então o povo chegaram junto de Samuel. Samuel é o seguinte, acabou. Nós não aceitamos mais, o Senhor já está velho, nós te amamos, mas os teus filhos nem pensar. Nós rejeitamos os teus filhos, nós não queremos ele como governantes na nossa vida. Aí Samuel se entristeceu muito, só que um homem de Deus, em vez de bater boca e brigar, o que ele fez? Vamos ler lá, meus amados. Então, lá no finalzinho do 6, está escrito assim, então Samuel orou ao Senhor. Você está revoltado, meu irmão? Você está revoltada, minha irmã? O que você deve fazer? Você deve orar ao Senhor. Você está se sentindo injustiçado? Você está se sentindo injustiçada? Você acha que as pessoas fizeram o que não devia fazer com você? Ore ao Senhor. É isso que Deus espera dos seus filhos. O que acontece hoje é que as pessoas elas não buscam em Deus, não confiam que Deus, que é a justiça, possa fazer justiça. Elas não acreditam que Deus faça justiça. Você acredita nisso, meu irmão? Você que é um cristão que está me ouvindo? Você acredita que as pessoas não conseguem esperar Deus fazer a obra dele e elas colocam os pés pelas mãos, elas resolvem, elas agem, elas buscam, elas conquistam, elas conseguem? Elas vão atrás dos seus sonhos porque elas não conseguem confiar, acreditar que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E por causa disso, essa na verdade foi uma das razões que o povo de Israel ficou dando voltas no deserto. 40 anos, não era para eles dar tanta volta assim. Mas Deus, como ele é fiel naquilo que ele cumpre, ele entregou a terra prometida. Mesmo, olha o detalhe, sem eles merecer. Eu e vocês, amados, nós não merecemos nada de Deus. Não é. Não é merecimento meu. Ah, o senhor é pastor. Aliás, Deus me ungiu apóstolo. Ah, o senhor é apóstolo, o senhor é pastor, o senhor é o líder. Não é por merecimento, meus amados. Não é por busca minha. Ah, eu sou pastor porque eu fiz um bom curso para pastor. Não existe um curso para pastor. Você pode fazer um curso para conhecer teologia e cada escola tem uma teologia diferente. Não é verdade, queridos? Não existe escola para pastor, não existe escola para profeta. No passado existia escola de profetas. Só que nenhum alunos dessas escolas se tornaram profetas. Vocês estão entendendo que os profetas andavam com Elias, andavam com Eliseu, mas eram reprovados. Por quê? Porque não é uma escola, é um chamado de Deus. Se você é pastor, se você é obreiro, se você é bispo, se você é apóstolo, se você é um cristão, olha que lindo, você foi chamado por Deus. Um dia Jesus perguntou, filhos, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí uns disseram assim, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é alguns dos profetas. Ninguém sabia quem era Jesus. Aí Jesus falou assim, e vocês, meus discípulos que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí que Pedro ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, meus amados. Vocês estão entendendo o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, você é o Cristo, o Salvador, o Messias. Jesus abriu um sorriso e falou assim, isso é bem-aventurado, Pedro. Sabe por que você é bem-aventurado? Porque não foram carne e nem sangue que te revelaram que eu sou Cristo. Você não alcançou isso estudando. Não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um ungido que revelou a você que eu sou Cristo. Mas foi meu Pai que está no céu. Você foi chamado. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, não é um profeta que passou 2000 anos atrás, que morreu, se você acredita que ele ressuscitou, que ele é o Filho de Deus, foi porque Deus, o Pai, confirmou isso no seu coração. Ele revelou isso para você.
Amém, meus queridos? Então você é um escolhido. Você é um escolhido para ser parte do corpo de Cristo. Só que esse corpo, queridos, nem sempre vai caminhar para onde você quer. Nem sempre vai ser feito aquilo que você acha que deve ser feito. É isso que Deus quer que você entenda. Aonde Deus quer você? O que Deus quer para a sua vida? Mas aquilo que Ele coloca sobre você é vontade dEle. Amém, amados? Presta atenção. Versículo 5. Olha a questão dos anciãos. Vê, já estás velho. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Queridos, você não é como as pessoas são. Às vezes você está indignado porque o fulano, o ateu, o satanista, ele está prosperando, as coisas estão dando certo para ele, e você fala assim, mas eu que sou dizimista, que sou ofertante, eu que sou membro da igreja tal, por que as coisas não acontecem para mim como acontecem para aquelas pessoas que nem temem a Deus? Porque você não é como aquelas pessoas, queridos. Deus, ele tem você como um filho, como uma filha. Amém, meus amados? Toma posse disso. Deus, ele vê você como um filho, vê você como uma filha. Versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. 7. Olha o que Deus disse. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Diga misericórdia, meus amados, aonde você estiver. Deus, ele disse assim, Samuel, o povo te ama, Samuel. O povo te ama. O povo não rejeitou você. Eles amam você. Se você ficasse mais 40 anos julgando Israel, eles ficariam felizes. Mas eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim, a minha vontade, a minha liderança. Sabe por que eles rejeitaram a mim? Porque eles querem ser como as outras nações das quais eu expulsei diante deles. Eu destruí Jericó, eu destruí Ai, eu destruí Canaã, aqueles povos, os gigantes, porque eles faziam coisas abomináveis, porque eles não temiam, porque eles não acreditavam, porque eles faziam injustiça um com o outro, e como eu sou justiça, eu tive que exercer juízo. E agora o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles não querem mais descansar, eles não querem mais confiar em mim, eles rejeitaram a mim. Amém, queridos? Hoje em dia, meus amados, as igrejas, o povo, as pessoas não querem mais acreditar em Deus. Elas não querem mais confiar em Deus, descansar em Deus. Porque o descansar em Deus só é possível a gente aquietar o nosso coração sem ver as coisas, amados, pela fé. Se nós não temos fé, nosso coração fica ansioso, a gente fica incomodado, a gente quer resolver de uma maneira ou de outra, porque isso são atitudes do medo, movidas pelo medo de pessoas que não confiam em Deus. E a única coisa que o meu Deus quer, o seu Deus quer, é que eu e você, nós confiemos nele. Então Deus estava colocando aqueles reis para provar Israel, para que Israel voltasse a buscar Deus. Tiveram muitos anos de prosperidade. E agora seria uma prova para eles serem aprovados e continuar caminhando com Deus. Mas eles falaram assim, nós não queremos. Nós queremos um rei e nós queremos ser como todas as nações são. Olha que tristeza. Imagina Deus falando isso, queridos. Ó. Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras, olha o desabafo de Deus agora, Deus desabafou, o Pai desabafando, queridos. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará, olha lá o direito do rei, queridos. O povo queria ser como as outras nações. Não era assim, agora passou a ser, ó. Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. 2 pontos. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros.
e como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Olha aqui agora o detalhe, ó. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Misericórdia, amados. Olha que triste, queridos. Deus fez o povo de Israel, chamou o povo de Israel para que eles fossem uma nação diferente do mundo, em que o rei, o Deus deles, seria o único e verdadeiro Deus. Em que eles não teriam, tudo que Deus entregasse para eles seria somente deles, para eles desfrutar. Nessa terra prometida, tudo estava pronto, meus amados. É como se Deus estivesse restaurando o jardim do Éden, em que Adão não precisava sair atrás da sua comida. Lembra da maldição quando Adão saiu do jardim do Éden? Filho, agora do suor do seu rosto comerá do seu fruto. Ou seja, se você tiver fome, você não vai mais ter as coisas fáceis. Muito pelo contrário, você vai ter que suar para conquistar. E a mulher, ela recebeu uma outra maldição. Com dores dará à luz a filhos. Agora Deus, ao povo escolhido, a descendência de Abraão, o povo de Israel, Deus estava entregando eles uma terra que manava leite e mel. Uma terra da qual eles não precisavam trabalhar, estaria tudo pronto. A vinha estaria pronta, os rebanhos, tudo estaria pronto para eles entrarem naqueles lugares, as casas já edificadas, e eles simplesmente desfrutassem da bênção do Senhor. Mas eles não quiseram desfrutar da bênção do Senhor. Muito pelo contrário. Deus ainda advertiu eles solenemente. Fala para eles, Samuel. Fala para eles que o rei vai dizimar os seus filhos, vai dizimar suas colheitas, vai dizimar suas vinhas, vai dizimar suas filhas, vai dizimar seus rebanhos, vai dizimar seus escravos, seus servos. Tudo vai ser pertencente ao rei. Eles vão ser por servo deles. Eles vão ter que pagar tributo e imposto a esse rei. E quando eles clamarem a mim por causa desse rei, eu não vou atender eles. E o povo, você acha que o povo falou assim, meu Deus, que besteira que eu estava fazendo. Meu Deus, Samuel, tem misericórdia, fala para Deus me perdoar. Fala para Deus que nós estamos errados, me perdoa. Você acha que foi isso que o povo fez? O povo não fez isso, queridos. O povo falou assim, não, nós queremos um rei que nos governe. Endureceram o coração e pediram um rei. Depois, amados, tiveram Saul, que começou bem, mas desandou. Tiveram, logo em seguida, o grande rei Davi, com um homem segundo, Deus disse, segundo o seu coração, um grande rei, em que tiveram muita prosperidade. E a partir de então, queridos, grande parte dos reis foi dividido, depois do seu filho Salomão, que foi também tempos de muita prosperidade, mas no final da sua vida, ele deixou de servir ao Senhor e o reino foi dividido. Depois, amados, foi dividido em Judá e Israel. Passavam vários reis, um pior que o outro, igreja, e de repente se levantava um rei bom. Geralmente em Judá e Israel, o declínio espiritual foi muito grande, e as pessoas sofriam muito. Os adversários do povo de Israel, aquelas nações que eles não expulsaram, não obedeceram a Deus e expulsaram, aniquilaram aquelas nações, elas se levantaram contra o povo de Israel na sua terra prometida. E eles venciam, castigavam, saqueavam, escravizavam o povo de Israel. Sabe por quê, amados? Por causa das escolhas. Amém, queridos? Tem horas que a justiça fala assim, olha, estou certo nisso, é certo que é uma injustiça que estão fazendo comigo, pastor. É uma injustiça, olha só, não deviam ter falado isso de mim, não deviam ter feito isso. Amém, queridos? Tem que abaixar. Não devia isso ter acontecido comigo.
Vocês estão entendendo, meus amados? Controle isso. Não deixe que isso entre no seu coração. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Deus tem contado cada fio de cabelo das nossas cabeças, meus amados. Confie em Deus. Deus está procurando hoje filhos que falam assim: sim, Senhor, eu acredito em Ti. Eu confio que os Teus sonhos são maiores do que os meus. Eu confio que a Sua vontade, Pai, ela excede a minha vontade. Deus, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha a palavra, meus amados. Infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Amém, meus queridos? Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Não passa na sua cabeça. Os planos dele são infinitamente melhores e maiores do que os seus planos. Talvez você tenha alguns projetos na sua vida e Deus tem prazer e deseja fazer acontecer esses projetos na sua vida. Mas os sonhos dele para ti, meus amados, são infinitamente maiores e melhores. E sabe como que você vai viver esses sonhos? Você pode responder, não pode, meu querido? É só acreditando, não duvidando, é confiando. Quando as coisas parecem ruins, quando as coisas parecem difíceis, quando as coisas parecem... você está diante do mar e o mar está fechado e o farol está vindo para aniquilar vocês. Aí Deus vai fazer o quê? Ele vai abrir o mar para você, passar seco e vai fechar o mar sobre os seus inimigos. Mas só vai fazer isso, meus queridos, se você confiar, se você acreditar. Se você não acreditar, Deus não vai fazer. Porque a nossa relação, o nosso contrato, olha a palavra, o testamento, o nosso contrato com Deus, hoje em Cristo Jesus, ele se baseia em fé. Somente em fé. Não é em obras. Obras era antigamente na lei, agora é fé. A fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque quem crê, ele começa a cumprir a lei. Quem acredita em Deus, Abraão creu, está escrito. Deus não tinha dado nenhum mandamento para Abraão. Deus só chamou Abraão e falou: Abraão, vem, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão podia ter dito naquele dia, Abraão, né, que não era nem Abraão podia ter dito naquele dia: calma aí, Senhor, eu acabei de conhecer o Senhor, não é bem assim, vamos devagar. Mas não, a Bíblia diz que Abraão acreditou em Deus, e esta fé lhe foi imputado como justiça. Imagina que Abraão dizimou a Deus. Tem hoje gente que diz que dízimo não é de Deus. Dízimo é do sacerdote judeu. Irmãos, não existia lei quando pela fé Abraão dizimou a Deus. Abraão circuncidou-se. Deus não pediu para ele se circuncidar. Ele se circuncidou porque ele queria se separar para Deus. Depois virou lei para os descendentes dele. Mas Deus não pediu. Você está entendendo como que a fé é? A fé, ela não é uma fé morta. É fé morta se você ter fé no jogo do bicho, na telecena, na mega sena, ter fé na corrida de cavalo, ter fé no santo tal, São não sei o quê, dona não sei o quê. Isso é uma fé vã. Mas se você confiar em Deus, e como é que você confia em Deus, pastor? Através da palavra dele. Se você confiar em Deus, amados, a tua fé vai ser uma fé com obras. Sabe o mentiroso? Ele vai deixar de mentir. Por quê? Pela fé. Porque a partir do momento que ele acredita em Deus, ele entende que a mentira desagrada a Deus. Então, por mais que pareça que ninguém vai saber sobre essa mentira, ninguém vai entender, ele sabe que tem um lá em cima, um Deus que vê todas as coisas, não só vê, mas como sonda corações e pensamentos. Então, se acredita que Deus sonda pensamento e sonda coração, ele deixa de pecar, deixa de cobiçar, deixa de invejar. Vocês estão entendendo, queridos? Pela fé as pessoas deixam de roubar. O fulano tinha lá um trabalho que ele ficava só pegando aqui, pegando ali, colocando no seu bolso, ninguém sabia. Mas a partir do momento que ele começou a acreditar em Deus, ele falou: opa, a minha volta pode ninguém ver, mas existe um Deus que vê pensamentos e coração. Vocês estão entendendo, queridos? Então, pela fé, ele deixa de roubar. Esse deixar de roubar já é uma ação pela fé. Você vê que a fé, ela é contrária do medo. As pessoas no mundo aqui aprenderam que o contrário do medo é a coragem. Não é a coragem, meus amados. O contrário do medo é a fé. A fé e o amor, eles são sinônimos para Deus. A fé e o amor, eles andam juntinho, porque Deus é o amor e a fé é em Deus. Amém, queridos? Quem ama, Jesus falou assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Por quê? Porque acredita verdadeiramente em Deus.
Porque se não acredita verdadeiramente em Deus, não obedece, porque não tem recompensa. Eu não acredito que tem uma recompensa, então eu não obedeço. Agora, se eu entender que Deus ele é poderoso para galardoar, ou seja, dar presentes àqueles que acreditam nele, eu começo o quê? Fazer aquilo que eu acredito que Deus recompensa. Que são o quê? Os mandamentos, aquilo que agrada a Deus, que eu sei que agrada. O que agrada a Deus? Agrada a Deus, pastor. Sabe o que agrada a Deus? Agrada a Deus eu fazer boas obras. Até agrada a Deus, mas não salva. Agrada a Deus eu levar o dízimo na igreja. Até agrada a Deus, mas não salva. O que salva você é você acreditar em Deus e você fazer tanto isso como aquilo por amor, ou seja, por fé. Não por esperando algo em troca. Aí alguém vai lá e ensina você, olha, se você fizer isso, vai dar certo nessa área. Se você fizer aquilo, vai dar certo nessa área. Não é errado, se isso for baseado na palavra. Amém, amados? Mas por que em vez de você ir nessa mão ou nessa mão, você não vai direto ao coração, à face de Deus? Por que você não busca confiar, descansar, acreditar nesse Deus? Olha o povo de Israel, meus amados. O povo de Israel não queria mais confiar em Deus, não queria mais descansar. Porque naquele momento eles não acreditavam que Deus tinha era o melhor para eles. Então o que eles fizeram? Nós vamos tomar uma atitude e vamos resolver a nossa vida. Organizaram todos os anciãos, essa história. Foram até Samuel e falaram, Samuel, você já está velho, nós já não temos nada contra ti, Samuel. Você sabe disso, não sabe? Então, mas os teus filhos nós não gostamos deles, porque eles não seguem a fé que você segue. Eles tinham aparentemente motivo ou não tinham para se rebelar contra Samuel? Aparentemente, sim, tinham motivos. Só que mesmo esses motivos aparentes, queridos, nem sempre é a vontade de Deus. Por mais que você tenha razão, querido, sabe quando você está certa? Quando Deus guia os seus passos, quando você obedece a Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que vem de fé é bênção. Tudo que você faz pela fé em Deus é bênção. E tudo que não provém de fé, tudo, olha como generalizou tudo. Ai, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo, ou pelo menos não vai agradar a Deus. Por quê? Porque será não é fé. A fé é o quê? É a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. O que Deus quer que eu e você nós tenhamos, amados, é o quê? É simplesmente uma relação com Deus do quê? De confiança, de fé. Senhor, eu acredito em Ti. Em vez de eu correr e resolver minha situação, eu vou fazer como Samuel fez. Samuel podia falar assim, olha pessoal, é o seguinte, vocês se calem, meus filhos vão ficar aqui, ponto final, quem manda aqui sou eu. Mas ele também não fez isso. Mesmo aparentemente tendo autoridade para fazer. E o que ele fez? Ele orou a Deus. E Deus fez o quê? Abriu seu coração para Samuel, para o seu filho que acredita nele. Você quer que Deus fale com você? Você quer ter intimidade com esse Deus que você invoca? Que o seu nome, o nome de Deus para mim, para você, se chama Jesus Cristo de Nazaré? Amém, amados? Você quer ter intimidade com esse Deus? Aprenda o que Samuel fez. Samuel não usou o que aparentemente parecia-lhe justiça. Ele não disse, olha, isso é uma injustiça comigo, uma injustiça com meus filhos. Ele não agiu como o povo de Israel, que aparentemente estava certo. Mas ele fez o quê? Orou a Deus. E Deus abriu o seu coração. Samuel, o povo te ama. Eles não rejeitaram você, Samuel. Eles rejeitaram a mim para que eu não governe sobre eles. Eles não querem mais confiar em mim. Eles não querem mais depender de mim. Eles querem depender, sabe de quem? De alguém que eles podem ver, em Deus. Eles querem depender de um Deus. E por causa disso, Samuel, eles vão depender de um homem, melhor dizendo, falei Deus, de um homem que eles podem ver. Eles querem depender de um homem, de um rei. E eles vão depender de um rei, mas explica solenemente qual será o direito do rei. Ele começou a dizer, o rei vai dizimar tudo que vocês têm. Filhos, rebanhos, servos, animais, tudo, filhas, tudo que você tem, vinhas, tudo que você tiver, ele vai ter direito sobre tudo isso. E mais, vocês serão obrigados a pagar tributos a ele de acordo com o que ele estipular. E quando vocês clamarem a mim, olha que forte isso, isso aqui é forte. Às vezes você está passando uma luta e você não sabe por quê. Deus está falando assim, quando esse povo clamar a mim, quando vocês clamarem a mim, Deus disse para o povo de Israel, eu não escutarei. Tem pessoas hoje que estão clamando a Deus por causa de escolhas que fizeram no passado. Não deram ouvido a Deus.
Vocês estão entendendo, queridos? Casamento é algo muito importante. Você não pode casar com o colírio dos teus olhos, você não pode casar porque você está sentindo no coração, eu estou sentindo que esse é ele, que essa é ela. Não, meus amados, você precisa orar a Deus. Depois você vai chorar a Deus por causa do teu marido, por causa da tua esposa, Deus não vai te ouvir. Porque você não deu ouvidos a ele, você rejeitou o que ele tem para você, o que ela tem para você. Às vezes você vai lá, abre um negócio, abre uma empresa porque é certa, porque parece justiça, porque eu já conheço gente que deu certo, porque eu tenho como fazer. Aí na tua empresa, naquilo que era para ser tua Canaã, tua terra prometida, o que acontece? Você vai sofrer lá e você vai clamar a Deus falando, não, você escolheu isso, meu filhinho. Você lembra que eu tinha algo melhor para você? Lembra que eu queria que você confiasse em mim, mas você não quis confiar em mim? Agora é isso que você tem. É isso que Deus está dizendo, meus queridos. O povo de Israel falou assim, ó, e pior que depois de todo o Samuel falando solenemente quais seriam os direitos do rei, o povo ele não amoleceu o coração. Eles não falaram assim, olha, é o seguinte, eu estava errado. Não, queridos. Olha aqui que triste que eles falaram. Eles escolheram rejeitar Deus. Né? Ó, meu filho está falando aqui, é isso mesmo. Eles escolheram, falaram assim, mesmo tudo isso que Deus falou. Versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, exclamação, mas teremos um rei sobre nós. Versículo 20. Olha que triste. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar. Olha a ilusão deles, queridos. Olha o que eles queriam. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós para fazer nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. E assim foi até que Deus levantou o primeiro rei de Israel, Saul, um homem carnal, que não temia a Deus e que fez com que o povo sofresse. Depois ele foi rejeitado, porque Deus sempre está no governo, rejeitou, excluiu a família de Saul e entregou o reinado a um franzininho, um homem, o menor da sua casa, da casa de Jessé, aquele de trás das malhadas. E fez dele um grande rei, um grande homem de Deus, em quem Deus teve muito prazer e fez uma aliança, que hoje o Filho de Deus também é chamado de Filho de Davi. Jesus, Filho de Davi, disse o cego, tem misericórdia de mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você fique com essa palavra hoje. Eu quero que você busque hoje o que Deus tem para ti. Que você confie nele. Não deixe, queridos, que a pressão deste mundo, as cobranças, não deixe que as acusações, que os inimigos, os gigantes, as muralhas que se levantam contra ti, façam que você perca a fé no Senhor, que você deixe de acreditar, porque a única coisa que Deus quer de você é que você acredite nele. Deus quer que você acredite nele, meus amados. É só isso, olha que coisa simples. A única coisa que Deus requer de mim, que Ele não abre mão, que Ele requer de você, meu filho, minha filha, é que você acredite nele, que você não o faça mentiroso. Porque quando nós não acreditamos na palavra revelada do Senhor, nós estamos fazendo dele mentiroso. E não pense que é servir o pastor, servir a igreja, a doutrina da igreja. Se a igreja ela for de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai ensinar o povo a buscar a Deus. Se a igreja é de Deus, ela vai ensinar o povo a depender de Deus. Hoje o que tem muito são igrejas ensinando a depender da igreja, do pastor, do ministério e da doutrina da igreja, que também é uma maldição. Porque muitas pessoas elas vão ser barradas no céu e vão falar, mas espera aí, Senhor, eu obedeci tudo que o pastor falou. Sim, Daniel também obedeceu tudo que Nabucodonosor disse, só não obedeceu o que era pecado. Amém, meus queridos? Você só não pode sujeitar a autoridade no que diz respeito ao pecado. É pecado? É revelado pelo Senhor que é pecado, desagrada a Deus, então olha, meu Senhor, olha minha autoridade, eu não posso te obedecer. A esposa vai chegar ao marido e falar, amor, eu entendo que isso desagrada a Deus, me perdoe, mas eu não posso te obedecer. O filho vai chegar para os pais e falar, pai, mãe, olha, me perdoa, eu entendo que isso desagrada a Deus, então nisso eu não posso te obedecer. Pastor, e se meu pai se levantar contra mim e me bater? Se o meu marido me bater, pastor, é uma escolha que você vai ter que fazer e aprender a depender de Deus.
Daniel sabia que ele ia ser jogado na cova dos leões e foi jogado, só que Deus entrou lá e defendeu ele. Ananias, Misael e Azarias sabiam que iam ser jogados dentro daquela fornalha. Era o quê? Era o castigo pelo não se prostrar perante o mundo, pela vontade do diabo. Mas o próprio Deus, Jesus Cristo, foi lá e livrou eles da violência do fogo. E eles saíram de lá e glorificaram a Deus. Através da fé deles, teve o que? O rei, o Nabucodonosor, fez um decreto. Eu faço um decreto que a partir de hoje, ninguém pode falar mal do Deus de Israel. Quem fala mal desse Deus, blasfêmias contra esse Deus, será feito em pedaços e a sua casa será feita em monturo, porque não existe Deus que possa livrar. Porque o Deus enviou seu filho, seu anjo, para livrar eles da fornalha sobremaneira acesa. Glória a Deus, meus amados. Você quer ver o milagre de Deus? Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você já ouviu tantas coisas na Bíblia, aquilo alegra o seu coração, enche teu coração de fé. Você quer viver isso, meus amados? Como é que você vai viver isso? Continuar confiando em Deus, confiar, descansando na palavra do Senhor. Amém, meus queridos? É isso que Deus quer. Que você confie, que você descanse, que você não tome uma atitude momentânea, uma atitude ali de raiva. Ai, o meu sangue é quente. Esfria o teu sangue, meu querido. Esfria o teu sangue, minha querida. Ai, porque você sabe que eu não consigo, porque não sei o quê. Esquece, irmãos, você precisa mudar. Você precisa descansar. Aqueles que habitam no esconderijo do Senhor e descansam à sombra do Senhor do Onipotente, somente esses dizem do Senhor: meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, e nele confiarei. Aqueles que não habitam no esconderijo do Senhor, a palavra de Deus, e não descansam nessa palavra de Deus, amados, não podem dizer meu Deus. Vai estar o Salmo 91 aberto num pedestal em casa, pegando poeira e nada mais. Mas se essa palavra entrar no seu coração, o poder de Deus vai fazer parte da sua vida. O amor de Deus vai fazer parte da sua vida. Glória a Deus, meus amados. Amém, meus queridos? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.